O programa a seguir aborda violência e crimes perversos e não é recomendado para menores de idade ou pessoas sensíveis. Oi, gente, tudo bem? Boa noite, bem-vindos aqui a mais um Além do Crime. Eu, Bruna Chagas, hoje vou trazer três casos mais sombrios que chocaram o mundo em 2024, tá, gente? Mas segura aí, enquanto eu vou enrolar um pouquinho para vocês irem acessando o @D24AM, eu mandei agora link para vários grupos aí, o pessoal vai entrar, vai acessar, vai comentar e compartilhar, que é para ajudar aqui a coleguinha, pra gente ser bem compartilhado. A gente quer que o D24, que o Além do Crime, seja bem conhecido na região norte e também fora do Brasil, tá? Porque a gente vai também começar a falar de casos internacionais, viu? Que mais? Lembrando para vocês acessarem também, seguirem e comentarem também no Instagram, @Além do Crime Podcast, tá bom, gente? Vai lá, sugere, Bruna, que tal esse caso, que tal outro caso? Aqui de Manaus, do Pará, de São Paulo. Hoje a gente começou aqui, ó, hoje é um novo marco do Além do Crime. A gente vai começar a falar de vários casos que são importantes e interessantes no mundo todo. A gente não vai ter agora só da região norte, tá bom? Então, a partir de agora, mandem sugestões, manda pergunta. Outra coisa, acessa também, gente, o D24AM. Toda vez a gente tá ao vivo por lá e pela TV Diário, no canal 27.1 e também 78 da NET. Tá bom? Fica assistindo pela televisão, mas também comenta lá no YouTube, dá essa força aqui pra gente, ajuda aí a colega, tá bom? E que mais? Acessa também, ó, dá uma força pra apresentadora, hein? Bruna Chagas Comunicação, isso mesmo, a apresentadora aqui, Bruna Chagas Comunicação, lá no Instagram. E aí a gente vai bater um papo, trocar ideias, tá bom? Então, sem muitos delongas, eu quero apresentar para vocês os meus convidados de hoje, né? Vocês já sabem aqui que é de carteirinha, mas eu vou primeiro apresentar ela, a querida doutora Denise Coelho, que é advogada, especialista em Direito Tributário e Eleitoral, professora universitária e vice-presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB-AM, aqui do Amazonas, né? Reconhecida por sua atuação no meio jurídico, dedica-se à promoção da cidadania, da democracia e da equidade social. Bem-vinda, Denise, obrigada por ter aceito o convite. Perdão, eu que tô errando aqui. Vai. É assim mesmo, ao vivo é assim, ao vivo né? faz assim, Com né? certeza. Bem-vinda, Denise, obrigada. Muito obrigada, Bruna, pelo convite. Obrigada, Rede Diário, também pela oportunidade de hoje estar aqui comentando com vocês. E parabenizar pelo programa por conta da pertinência e de poder expor também à população o que de fato está na nossa legislação brasileira e o que está lá na legislação americana, até porque muita gente comenta, mas eu vi a série tal, não é a mesma coisa que acontece assim. Gente, a gente tem umas diferenças que a gente vai comentar no programa. Obrigada, Bruno. Show, tá vendo? É isso mesmo, gente. A gente vai comentar tudo hoje. Vocês vão aprender não só a legislação aqui do Brasil, mas a gente vai comentar como é que é feito lá fora, né? E também aqui uma pessoa que já é da casa praticamente, mas eu vou apresentar de novo para quem está assistindo a primeira vez aqui ao Além do Crime, né? Luan Benzaquem, psicólogo clínico, pós-graduado em terapia cognitivo-comportamental, formando em terapia comportamental dialética, especialização em toque. Bem-vindo de novo, Luan. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com você, né? E vamos explorar aí esses casos e analisar os comportamentos, o perfil psicológico de todos esses criminosos, né? Criminosos, daqui a pouco a gente vai dar os nomes, né, esses criminosos, né? Então, gente, tem um detalhe, tem mais um convidado, só que ele gravou um vídeo pra gente, ele não pôde estar aqui, mas em breve eu quero trazer essa pessoa aqui, que é o querido Ivanildo Pereira. Ele é jornalista e crítico de cinema associado à Abrancine, tá, meu gente? Gente quer, uma Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Escreve para o site Cine7 desde 2014. Daqui a pouco eu vou chamar o vídeo dele, que ele vai falar também de uns casos. Mas antes, vamos já pro caso do dia. Vamos lá, meu diretor, pode rodar o caso do dia. Por trás dos flashes, das câmeras, dos tapetes vermelhos e do glamour do universo das celebridades, Hollywood pode esconder muita coisa. Quando as luzes se apagam, um lado sombrio da indústria cinematográfica e televisiva surge, trazendo relatos perturbadores sobre abusos, violências e condições exploratórias de trabalho nos bastidores de filmes e séries de TV. Pensando nisso, selecionamos 3 casos recentes que chocaram o mundo. Pedide, Irmãos Menedes e Nickelodeon. O que esses casos têm em comum? Saiba agora no Além do Crime Podcast.
Gente, como vocês puderam acompanhar aí na voz do meu querido Ayrton Martins, nosso locutor querido, meu amigo, um beijo, um abraço, obrigada pela narração. É complicado, viu, gente? Que crimes cruéis. Para quem acompanhou, eu acompanhei todo esse ano, 2024, desde o início, que foi da Nickelodeon, que foi uma baixaria, para não dizer outra palavra, foi um terror para as crianças em Hollywood, né? E depois chegou os irmãos Menendez para culminar no final o próprio P. Diddy, né? Então, assim, a gente vai... na verdade, eu vou resumir, para quem não sabe, eu acho que eu até pedi pro Ayrton fazer um áudio resumindo o caso P. Diddy, mas eu vou resumir aqui para vocês, porque eu acabei não trazendo. Mas, para quem não sabe, a gente vai começar com o caso P. Diddy. Vocês acompanharam o caso P. Diddy? Pois é, gente. Para quem não sabe, o P. Diddy é um magnata da indústria da música, do hip hop, do R&B, pessoal, amicíssimo de Beyoncé, de Jay-Z, né? E aí Will Smith, e fomos pegos todos de surpresa. Lá parece que não foi tão surpresa assim em Hollywood. Mas aqui no Brasil chegou como uma bomba, dizendo que ele era um predador sexual, também traficava pessoas, né? E aí dava umas festas aí super suspeitas, as freak-offs que falam, né? E aí, ele... pode botar, meu diretor, acho que tem mais imagens. Eu queria, por favor, se pudesse botar enquanto eu estivesse falando aí do P. Diddy, caso P. Diddy, que é o primeiro caso, que eu quero que as pessoas vejam. Porque quem não sabe, mas vai ver na internet, né, gente? Que a gente foi bombardeado de imagens dessas festas. Essa é a Kim Porter, nesse momento, é a mulher... Na verdade, ela morreu, né? Foi casada com P. Diddy por anos e também sofreu muitas agressões. E segundo o que dizem, ela ia fazer um livro. Ela estava escrevendo um livro antes de morrer para contar todas as polêmicas do marido, tá, gente? Estou botando aí na tela, mas vai botando, meu diretor, que aí isso é que importa ainda. Mas isso aí a gente vai comentar mais pra frente, porque tem coisas que são reais, assim, a gente sabe que ele tem mais de 100, não é isso, doutora? Mais de 100 acusações. E acumulando essas acusações, né? Porque no decorrer do procedimento, foram chegando outras denúncias e até por isso que o caso ainda não foi para julgamento, né? Bem bom saber, né? Tô vendo como a doutora tá explicando. E aí dá uma parada nessa daí, que é Leonardo DiCaprio, para quem não sabe, né? Que foi o bambambam do cinema, o galã dos anos 90/2000, né? Também frequentou essas festas. Aí o que a gente pode comentar, Luan, dessas festas que a gente soube aí por alto? Bora comentar um pouquinho dessa. Bora primeiro comentar essa parte da celebridade, do glamour, porque ele dominava. Pra quem não sabe, o P. Diddy dominava essa área da música, do cinema. Ele tinha amigos aí da high, mesmo do mais altíssima cúpula nos Estados Unidos, dessa parte de celebridades, né? O que a gente pode falar um pouquinho dessas festas, Luan? Essas festas, elas trazem muito glamour, né? Poder, status, então... Ele só entrava nessas festas aquelas pessoas extremamente selecionadas pelo Diddy, né? E assim, isso faz o que? O ego aumentar, faz com que aquelas pessoas que estejam ali possam fazer o que elas bem entenderem, sejam com as mulheres, entre eles mesmo, né? Eu vi casos que nessas festas eles abusavam dos menores, até meninos mesmo. Era muito selecionado, né? Na verdade, ele selecionava aquelas celebridades que estavam bombando nos anos 2000, exatamente. 90 para 2000, quando ele estava explodindo ali. E em várias fotos dessas que a gente estava passando, se o diretor deixar passando aí, tranquilo, pode deixar passando. A gente vê Jennifer Lopez, ele namorou a Jennifer Lopez, né? Teve até um bafafá, né, amigo? Sim, ela chegou a se envolver com ele, né? Participou dessas festas e assim ela ia galgando também a carreira, né? Então muitas vezes essas celebridades entravam aí por conta de saber de todo o networking, das oportunidades de crescer na carreira, e acabavam se submetendo aos crimes que agora veio à tona, né? Doutora, a senhora sabe levantar alguns desses crimes, os principais, que ele está sendo acusado agora lá nos Estados Unidos? Então, Bruna, é interessante a gente retroagir um pouquinho como é que iniciou de fato, né, essa situação. Ele tinha a ex-esposa, a Casey, né, que foi quem fez e iniciou um procedimento relacionado aos abusos que ela sofria. Só que esse procedimento jurídico que ela iniciou acabou fechando em um acordo. E aí o que é interessante a gente colocar em paralelo, né, com o que a gente tem aqui no Brasil em termos legais. Ela fechou um acordo com dinheiro, né, uma remuneração, uma compensação em pecúnia, em valores,
para finalizar o procedimento jurídico. Então não chegou a ser condenado nesse processo que ele estava. Foi do hotel, doutora? Desculpa, foi do hotel que ela foi espancada no hotel? Foi do essa, hotel, né? era que ela tinha as provas, Se tiver as dava para fotos fazer. aqui do hotel, ele batendo, ele tá só de toalha. Eu tô pedindo de foto. É bom que aí a gente consegue verificar. Tá aqui as fotos aparecendo. Passa gente? essa Não, esse foto é da casa aí. Essa é da Verde. casa, já quando ele foram investigar na casa dele, né? Pode Porque passar, tudo pode começou, passar, diretor. gente, nessa situação onde ela iniciou a denúncia, né? O processo jurídico lá. Só que eles fecharam um acordo, e um acordo sigiloso. E isso também é uma diferença aqui no Brasil, porque esses acordos onde envolvem geralmente figuras públicas, e aí o acordo são valores muito altos, eles acabam tendo as suas tramitações sob sigilo. Só que a partir do momento em que houve esse procedimento, iniciaram outras denúncias, outras vítimas começaram a denúncia. É por isso que logo no início eu comentei, o procedimento dele ainda não foi para julgamento, justamente porque ainda estão ocorrendo outras denúncias. E aí o que a gente traz aqui, né, pra gente comparar em relação a essa situação? Essa situação dele com a Casey, a gente poderia colocar a questão da nossa Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha, ela é uma previsão de direito penal. Então, ali no final de um julgamento desse, ele teria a prisão decretada. Já nessa situação lá nos Estados Unidos, e é muito comum a gente ter essas situações, é que dependendo tanto na área penal quanto na área civil, que é onde a gente tem aqui no Brasil só a sentença retornando em valores compensatórios, lá nos Estados Unidos não. Inclusive, as searas civis, elas também são julgadas por um tribunal do júri. E muita gente me pergunta, às vezes vai no tribunal, a primeira vez que vai, aí pergunta, cadê o júri? Não, isso aí a gente vê muito em filme nos Estados Unidos, verdade. porque lá funciona dessa forma. Mesmo quando as ações, elas são civis, como a gente tem aqui no Brasil. Né? Aqui no Brasil não, aqui a gente vai ter um juiz que vai julgar só em casos relacionados a homicídio, que aí a gente vai pro tribunal do júri, que são os penais. Olha, eu lembrei agora, doutora, a gente estava comentando, é porque eu não tô achando a foto, mas eu tinha separado essa foto, que eu não quis botar o vídeo, né, porque é bem pesado e repercutiu muito nos Estados Unidos, né, ele realmente, gente, é um absurdo, ele bate na mulher, ele praticamente espanca, e o próprio hotel, né, abafa, parece que ele compra, né, e aí abafa, até depois ela conseguir, né, demorou acho que quase um ano para ela conseguir as imagens, para ela poder denunciar, e depois acabou fazendo esse acordo, né, enfim, a gente sabe, Deus, que ela foi ameaçada também, né, que dizem muito que ele fazia até contratos com os artistas para que eles não abrissem a boca do que acontecia na intimidade, nas festas, né. Exatamente. E aí o que mais que a gente podia comentar no caso dele? Acharam, a gente viu as fotos aí que passou também, daqueles olhos de bebê, né, que realmente dizem que, eu vi vários documentários e vi várias pessoas falando, um deles que estava nessa festa disse que cada nível que você subia nas mansões do Didi, quando tinha essas festas, eram coisas muito macabras, que não eram para ser nunca faladas. A gente só imagina, né? A gente acaba só imaginando. Mas eu acho que o pior é quando envolve crianças, né? E esse é o pior. E aí, como a gente viu, tem muitas fotos dele com o Justin Bieber. Exatamente. E eu queria que tu falasse um pouquinho disso, porque teve um período que o Justin ficou meio maluco, assim, meio, né, fora da realidade. A gente não sabe o que aconteceu, ninguém sabe, ainda não foi nada confirmado, tá, gente? Por favor, estamos apenas especulando das informações que recebemos do Hollywood Reporter, do TMZ, enfim, das notícias que saem na mídia, né? Mas eu queria que tu comentasse um pouco dessa parte do predador infantil, vamos dizer, né? Porque ele é meio sociopata, mas a gente pode conversar com isso também depois. Vamos falar um pouquinho do personalidade do Didi, né? O Didi, ele é um cara conquistador, né? Então ele vai pegando a confiança das pessoas. E como já é falado por aí, o predador ou o sociopata, ele não tem a cara do mal, né? Ele se veste da forma que a outra pessoa quer ser conquistada. Então ele não tem essa sensibilidade com o outro. Ele apenas está pensando nos prazeres dele e de como fazer com que esse outro ceda a todas as suas demandas, né? Seria uma espécie de confiança para poder, né, chegar no fato que ele objetiva. Aí no caso do Justin Bieber, ele pegou um rapaz em ascensão, tendo todos os benefícios que ele tem, né? O Didi era um rapper americano magnata mesmo, magnata. Né? Pra ser hip hop, essas coisas, tinha que passar por ele, né? Exatamente. E dizem até do Usher, né, Luan? Sim, também. Que na verdade foi o Usher, que foi um pupilo do Didi. Exato. E aí que dizem que ele é que passou o Justin Bieber pra ele, que descobriu o Bieber e passou
Porque o Didi, se eu não me engano, tinha uma casa de Olheiro, artistas, né? né? E ajudava esses jovens Tinha artistas a progredirem. Uma produtora, né? Aí o cara passava não sei quanto tempo lá, o Just Sim. até viveu com ele Ficou um período, período né? com ele. E aí todo mundo vê essa história do Bieber e todo mundo começou na internet a especular, né? Sim. Aí o que mais mexe, acho, com a gente é o jeito realmente que teve uma época que o Justin Bieber decaiu, né? Sim, ficou muito... Será que tem a ver com abusos? Por exemplo, quando uma criança... Eu queria que você falasse isso, né? Como é que a gente percebe, né? Eu deixei meu filho ali com um produtor musical, um produtor cultural, não sei. É o sonho, né? E os pais acabam cedendo, então não acompanham de perto. Infelizmente isso ocorre em outras áreas, né? No caso de jogadores de futebol, modelos, A gente até teve um caso agora recente, né, na nossa cidade em relação envolvendo atletas, né? Sim, de jiu-jitsu, né? Eu vi esse caso também. Então quando eles vão em cima disso porque sabem que as famílias muitas vezes são frágeis e vê um potencial no filho e acabam acreditando nesses possíveis predadores, né? Que são esses responsáveis por essas associações de esporte e no caso dos produtores musicais também, né? Então os pais com essa confiança nesses possíveis responsáveis acabam cedendo a guarda dos filhos, etc, por conta de um sonho para mudar de vida, e assim eles acabam indo na dor desses jovens, dessas famílias, e fazem o que querem, né? Já que não estão sendo monitorados. E as consequências, Luan, tu pode falar assim, da vítima, no caso de um jovem pré-adolescente, que eu acho que o Bieber quando pegou eram uns 12, 13 aninhos, e, né, se passou por isso, né, a gente tá aqui só na hipótese, supondo que ele tenha passado por isso, como que fica a cabeça desse jovem? Porque hoje a gente vê vídeos, inclusive, dele casado, que ele não gosta nem que a mulher dele encoste nele. Isso as pessoas da internet são investigativas ali, né? E meu Deus, até isso as pessoas perceberam. Caracterizar assim, um possível trauma, né? Sim, entendeu? Eu queria que tu No comentasse. caso do Justin, já apareceu até dele dando algumas pistas do que acontecia com ele nos clipes dele. Eu tava vendo alguns documentários, né, sobre o Didi, e apareceu umas teorias, no caso do Justin Bieber, dando alguns sinais, meio que denunciando o que acontecia com ele na época que ele tava com o Didi. Ah, é verdade, tem Ugly, né? Como é que é? Não lembro o nome. Agora, mas tem um clipe, né? Um clipper dele específico que Yummy, mostra. meu diretor lembrou aqui, o Yummy, que é de gostoso, delicioso em inglês, né? E lá Yummy. no clipe ele é bem emblemático, ele tá assim, aí tem várias pessoas mais velhas de máscara, se eu não me engano estão de branco no clipe também. Né? Que dá uma simbolizada aí nessa festa do Didi, entendeu? Mas são teorias, né? A gente não tem como comprovação. A gente aqui tá só... A gente tá... Aquela, né? Ressalta que ainda não houve julgamento, né? A doutora sempre ressalta aqui, né? Não houve julgamento. A gente tá fazendo não só as teorias da conspiração, mas a gente tá dando a realidade também, né? Com certeza. Os indícios que ocorrem, né? E por conta até das denúncias que estão chegando a cada dia que passa, isso também comprova, né? Que futuramente, quando iniciar esse julgamento, essas provas, esses depoimentos todos vão ser apurados em relação às suas veracidades, né? E aí eu fiquei pensando na questão do tráfico humano, né? Como é que eles vão conseguir provar, né, doutora? Assim, porque tem aquele lance dos olhos de bebê e tal, né? Mas por enquanto foi isso que eles acharam, né? Armas. Eu não sei como é que funcionava isso. Eu confesso que eu cheguei a avaliar essa questão, mas eu não consegui entender o porquê do óleo de bebê no meio dessa história, sabe? Não é, mas eu imagino. Assim, a gente imagina. A gente só imagina, né? Mas olha só a foto, gente. Que absurdo. Eu fiquei imaginando, será que a cada tinha mulheres dançando, mulheres nuas, traficadas, crianças traficadas? Será, a gente fica muito no imaginário, mas assim, tá se mostrando quase um filme de terror, né? Sim. A gente já aguarda a série, né? Entendeu? Vai vir. Não, e bem lembrado, vai vir a série do 50 Cent, que sempre odiou o Didi. E vai vir aí na Netflix. Olha aí, Netflix patrocina a gente. Né? Estamos aqui dando sugestões. Inclusive, a gente vai falar de Menendez daqui a pouco. Né? Mas assim, eu acho interessante trazer, porque pra quem não sabe que tá correndo, né, no trabalho, no dia a dia, é bom você ficar sabendo, sim, que Hollywood não é só glamour, não é só felicidade, como eles pintam, né? Tem muita coisa sombria acontecendo e a gente precisa anotar. Entrou no imaginário, né? Hollywood entrou no imaginário popular. E ainda tem mais, aquela bem fofoqueira. Hoje eu tô bem Sônia Branco, bem Ana Maria. Não, lembrei agora, dizem que o... Ai, me fugiu agora. Fugiu do nada, eu amo muita informação. Mas tem uma teoria que estão falando, peraí, do Jay-Z com a Beyoncé.
Dizem que eles são muito amigos, né? Aí estão jogando até sair pra eles. E eles não estão caladinhos, né? Ninguém deu depoimento, ninguém comentou nada. Uma pressão tá muito forte em quem é próximo deles e ainda não falaram nada. E não falou nada, né? Fica, olha, na miúda. Agora também tem outros amigos, como o Ashton Kutcher, né? Mas assim, da Beyoncé eu fico pensando, porque dizem também, aquela mulher, aquela rapper, vocês chegaram a ver uma rapper que tá denunciando, que é uma das primeiras que denunciou o P. Diddy, é uma rapper amiga deles, que até trabalhou com eles. Olha, eu adoro. O meu diretor tá vendo mais do que eu aqui sobre o caso P. Diddy. Ele é Jaguar o nome dela, tá vendo? Gostei. Era pra tu estar aqui também conversando com a gente. Aí, a Jaguar maravilhosa, eu não peguei foto dela, mas ela falou justamente isso, que o Jay-Z diz que é o cara, diz que é o Jay-Z que comanda, porque um deles já caiu, que era o R. Kelly, que era outro rapper também, super da alta, caiu, foi preso também por exploração, por abuso, e aí agora o Diddy só sobrou um, né? Será que vai cair? Aquele momento Sônia Abrão aqui, né? Só especulação, tá, gente? Eu gosto de saber disso. Pensando na parte mais jurídica dessas situações, o que acontece? Talvez para o envolvimento do 50 Cent, a gente tenha que ter primeiro uma denúncia ou o próprio depoimento, e aí a gente já entra numa outra situação, que lá eles também têm os acordos, né? Igual como a gente tem delação premiada aqui no Brasil, digamos assim, lá também é essa possibilidade de acordo que é proposto pelo Ministério Público, digamos assim, dele, né? A promotoria. Então, caso para envolver, se não tiver uma denúncia direta, venha desses possíveis depoimentos dessas denúncias, ou até do próprio PD, porque assim, pra gente envolver uma outra pessoa, tem que ter minimamente os indícios ali, e aí colocar ele também como uma figura dentro do procedimento jurídico. Aí eu fiquei imaginando agora, eu vi uma notícia, doutora, mas eu não me aprofundei, né? Mas que ele poderia até ser solto, porque por enquanto ele tá bem preso, tipo assim, ele não fala com ninguém, é uma das prisões mais ferrenhas dos Estados Unidos, né? Diz que tem criminosos, assim, monstruosos, e ele tá nessa prisão. Mas dizem que ele não tá recebendo ninguém, não pode, porque senão o poder dele é tanto, gente, vocês não têm noção, diz que o poder dele é tão grande, que ele influenciar pode no processo. É isso. Agora, assim, vamos falar juridicamente. Ele pode ser preso, pegar quantos anos? O que a senhora acredita, assim, na lei americana, né? O que acontece? Pensando no extremo, depois que for apurada, se de fato as denúncias são verídicas e tudo mais, e pela quantidade de denúncias, que são mais de 200, ele pode, inclusive, pegar uma perpétua, porque aí, diferente do aqui do Brasil, gente, nos Estados Unidos há a prisão perpétua. Então, assim, vai depender muito do quando iniciar esse julgamento e o que vai ser apurado de fato, com veracidade, e o que o tribunal do júri deles, o júri, vai poder indicar se foi condenado ou não. E aí tem outra observação, o júri ele condena ou absolve, mas quem vai definir a pena é o juiz. Então, assim, a gente tem essas duas diferenciações. Mas pela quantidade de denúncias que a gente já tem, que são mais de 200, há essa possibilidade sim dele pegar uma perpétua. Olha, vamos ficar de olho, né? Porque se ele pegar perpétua e realmente for tudo comprovado do que ele fez, ele tem que pagar, né? Sim. Não importa os fãs, tem muita gente que é fã dele, mas tem que pagar, né? Isso é outra coisa interessante pra gente colocar aqui pra todo mundo que tá acompanhando, que aqui, diferente dos Estados Unidos, que tem a prisão perpétua, aqui no Brasil a gente não tem. No máximo que a gente chega hoje, a gente teve até uma majoração com uma reforma do Código Penal em 2019, a gente pode ter até 40 anos. Mas aí a gente tem outras situações que envolvem essas diferenciações. Aqui a gente tem uma progressão de pena, a gente pode ter uma redução de pena e tudo mais. Lá nos Estados Unidos, se você for condenado a perpétua, para você ter uma nova avaliação, um novo julgamento, você vai ter que ter novas provas que sejam contundentes para que a gente possa reabrir e ter uma nova avaliação do caso. Agora, aqui no Brasil, a gente já vai ter o limite de até 40 anos, né? E essas progressões que são as reduções de pena ou penas alternativas, né? Que aí a gente envolve em outras situações. Olha, bom a gente saber, né? Sim. Porque se forem cometer crime no Brasil é melhor. Brincadeira, gente. Não cometam Olha, crimes. abafa isso, Denise. Não dá ideia. Denise já dando ideia. Não cometam crimes, é melhor. É melhor não cometer. Gente, aproveitando esse momento de descontração, vou dar um alô aqui pro pessoal que tá assistindo a gente, acompanhando a gente pelo YouTube. Claro, tem muita gente pela televisão, né? Pelo diário, TV Diário, mas aqui uma turminha acompanhando a gente pelo YouTube do D24. Rafael Ribeiro, manda um alô pra família Gonzaga em Boa Vista do Ramos. Um beijo, obrigado pela audiência. Gonzaga, Jacimar, assistindo aqui de BVR. Olha, o pessoal de Boa Vista do Ramos aqui é direto. Que mais?
Ione Chagas, o Ione Mello, o filme Pisque Duas Vezes. Vocês assistiram Pisque Duas Vezes? Eu assisti, é da Zoe Kravitz, a filha do Lenny Kravitz. Uhum. E aí tem a ver também uma história. Ela até pergunta aqui, o filme Pisque Duas Vezes foi inspirado em festas como a do Didi? É possível, Ione, porque como é que se fala? Realmente tinha uma parte que aparece de festa parâmetro, branca, né? E também o pessoal abusador, homens abusadores, ricos, milionários, ricos, enfim. É horrível esse filme, hein? Falando sobre isso, eu vi uma teoria também de que as branquelas tem a ver, né? Tem uma sugestão. Não tem uma parte do filme que eles ficam de branco também? Supostamente Você baseado. pode ter sido inspirada nessas festas. E aquele ator que faz o pai do Julius contou que foi inspirado, sim, gente, real, né? Como a própria Zoe Kravitz, que disse que esse Pisque Duas Vezes ela também já presenciou certas situações, ou seja, tudo indica, assim, hoje já tudo pra gente tá ficando meio antigo, né? que, mas é antigo em Hollywood já, assim. Não é? Já vou chamar o depoimento do Ivanildo, que é o que eu falei que é o crítico de cinema, jornalista, que ele fala dessa parte de Hollywood também, que não é de agora não, ele começa desde o início, ele vai contar já, eu vou chamar aqui o vídeo do Ivanildo, mas deixa eu continuar aqui dando um alô pro pessoal. Marluce Gonzaga, boa noite, é minha mãe, beijo, obrigada, mãe. Nato Teixeira, olá, Bruno, excelente noite, obrigada, Nato. Uzi, Denise, olá. Alguém que te conhece, doutora Denise. Boa noite, gente, muito boa obrigada noite, por estarem acompanhando. Gente, o áudio tá melhor, porque o Nato tá falando aqui, a transmissão tá um tanto baixo. Melhorou aí, Nato, o áudio, que eu aumentei aqui no meu sistema, não sei se lá com o meu diretor, né. Uzi disse que a Denise é braba demais. Muito obrigada. Aí, Peppa Pig, boa noite, sou o Carlos. Obrigada, Carlos. Entrou aqui pela Peppa Pig. Bruno, quer fazer um parênteses? Foi o Uzi que me apresentou quando começou o caso PD. Então, assim, a gente começou a comentar e aí eu fui atrás mais de informações. Isso lá em setembro, quando teve essas últimas denúncias, né? Então, um abraço, Juan. Olha que legal, obrigada, viu, né? Olha aí. O pessoal comentando, é um caso que repercutiu internacionalmente. Não tem como a gente ter uma época que eu tava só querendo saber mais, a gente queria saber mais informação, eu tava enlouquecida na internet, né? Que mais? O Nato acha que continua abaixo, viu, diretor? O Nato diz que continua abaixo. Vê aí o das meninas, vê se pega bem próximo, mais próximo, né? Tá todo mundo ouvindo a gente. Coronel Azevedo, ligadíssimo no 27.1. Obrigada, um beijo, Coronel Azevedo. Maria Auxiliadora Guedes Coelho, o programa tá bem legal. Essa é a minha mãe agora. As nossas mães. Oneide Silva, beijo, boa noite, boa sorte, obrigada. Mafisa Almeida, boa noite, finalmente podendo acompanhar vocês. Obrigada, viu? Acompanhe mesmo, deixe seu comentário. Ai, a Maria Auxiliadora, eu sou a mãe da Denise. Obrigada, mãe. Gente, continuem comentando, compartilhem essa live, que é um bate-papo interessante, né? Isso também cabe aqui pra gente também, ficar de olho nas nossas crianças, nos nossos amigos, nossas amigas. Né? Porque tem muita gente com poder, a gente acha que não, mas Manaus também tem muita gente com poder. Cadê aquele som, né? Suspense. Então eu vou fazer o seguinte, eu posso pedir meu diretor, a sonora do meu querido amigo Ivanildo Pereira, por favor, roda aí pra gente ouvir que eu vou aumentar aqui o som. Oi pessoal do Além do Crime Podcast, é um prazer falar com vocês aqui nessa edição, comentando aí sobre esse tema, né, que a Bruna Chagas, abusos sexuais em Hollywood, escândalos sexuais. Diferente do que a maioria das pessoas pode pensar, esse tipo de coisa não é nova, né? Basicamente começou desde que a indústria começou, basicamente, né? Os casos mais célebres de escândalo sexual de Hollywood, lá da época do cinema mudo ainda, isso realmente aconteceu lá, né? Foi o caso do comediante Fatty Arbuckle, né? O Fatty Arbuckle era um dos caras mais populares lá do começo do cinema mudo, foi um dos mentores ali de nomes como Buster Keaton e Charlie Chaplin, e aí ele teve a carreira dele destruída por um escândalo sexual. Ele foi acusado e foi julgado, inclusive, por estuprar uma moça. E essa moça acabou vindo a morrer por causa das complicações dessa violência sexual. Ela morreu alguns dias depois, então ele foi acusado de estupro e de homicídio culposo. Então ele foi julgado e pela justiça da época ele acabou sendo absolvido, mas a carreira dele nunca voltou ao que era antes. Ele acabou morrendo ele mesmo, né, alguns anos depois, morreu cedo, talvez prejudicado por esse próprio episódio que ele não conseguiu se reerguer.
Anos depois tivemos aí casos que entraram para a história, né? Como o do Roman Polanski, o escândalo dos anos 70 do Roman Polanski, um dos diretores de cinema mais celebrados da história do cinema. Ele, na época, né, o diretor de Chinatown, O Bebê de Rosemary e vários filmes aí que entraram para a história, ele seduziu, né, e embriagou e estuprou uma jovem em 1976, enquanto estava nos Estados Unidos. Ele foi condenado, cumpriu uma pena lá breve, e recebeu ali uma soltura, e o juiz queria aplicar nele uma nova pena que ia ser bem mais severa, e ele aproveitou essa soltura para fugir dos Estados Unidos e se mudou de mala e correu para a Europa e nunca mais voltou, né? Ele continuou fazendo lá sua carreira de diretor de cinema lá na Europa, fez vários filmes depois disso, teve uma carreira longeva, mas esse escândalo nunca deixou ele, né? Nunca o abandonou. É uma coisa, é um incidente aí de sentimentos curiosos, né? Porque a própria vítima do abuso, a Samantha Geimer, ela disse em várias entrevistas ao longo dos anos que ela perdoava o Polanski e que queria que as pessoas esquecessem essa história, deixassem ela, principalmente, em paz, né? O que nunca aconteceu. Hoje o Polanski mora na França, ele não pode viajar, ele chegou a ser preso de novo lá por volta de 2010, 2011, ficou preso aí por um tempo, quase foi extraditado de novo para os Estados Unidos, mas acabou não acontecendo. E tivemos também, anos 90, né? Não podemos esquecer do caso Woody Allen. Aí é um caso que tem ressalvas, né? Porque foi investigado 2 vezes, mas o abuso sexual em si nunca foi comprovado. O Woody Allen, né, foi acusado de abusar sexualmente aí da sua enteada, a filha dele adotiva que ele tinha com a atriz Mia Farrow, a Dylan Farrow. É uma coisa complicada, né? Porque foi investigado 2 vezes e ninguém nunca conseguiu comprovação, mas devido ao avanço do Me Too e desses últimos anos em Hollywood, ele praticamente foi banido lá dos Estados Unidos e hoje só consegue filmar na Europa e de vez em quando, né, com financiamento. Esse escândalo basicamente deixou a carreira dele morta, e alguns atores, inclusive, que trabalharam com o Woody Allen nos últimos anos, nessa fase mais recente dele, declararam publicamente que se arrependiam de ter trabalhado com ele. Então, pulamos aí para o Me Too, né, que foi um movimento aí das vítimas que tiveram voz, que começaram a divulgar aí os seus casos de abusos sexuais. E em Hollywood nós tivemos aí, né, os casos recentes do Harvey Weinstein, que era o maior produtor do cinema, né, dos anos 90, anos 2000, que era o dono da Miramax Films, né, um cara que ganhou vários Oscars, inclusive Shakespeare Apaixonado lá em 1998, e ele foi acusado de abusar e estuprar algumas das atrizes que trabalharam para o estúdio dele, né, em várias produções. A lista longa, né, de atrizes que tiveram problemas com ele e inclusive tiveram carreiras destruídas. Temos aí também o caso além do Weinstein, tivemos aí recentemente o caso do Kevin Spacey, né? O Kevin Spacey e do diretor dos filmes dos X-Men, o Bryan Singer, né, que eram amigos. Os dois, né, foram acusados aí de abusar de jovens homossexuais, o que comprova, né, que o abuso nem sempre é só direcionado ao sexo masculino, vai para outras tendências também, né? Então, os dois hoje praticamente são párias em Hollywood, né? O Kevin Spacey chegou a ser julgado, mas foi inocentado, né, por falta de provas. Esse tipo de coisa geralmente não tem provas mesmo, é muito difícil de provar. Mas ele não consegue mais trabalho como ator, né? Tá com a carreira praticamente encerrada. E foi um cara que ganhou 2 Oscars de melhor ator. O Bryan Singer, né? Ele inclusive dirigiu Bohemian Rhapsody, né? Aquela biografia do Freddie Mercury, mas o nome dele só ficou ali nos créditos do filme por uma questão de obrigação, porque na promoção do filme durante a temporada do Oscar ninguém falava o nome dele. Era tipo um pária, né? Ele também foi acusado de fazer festas e abusar de jovens homossexuais. Então, é a tendência, né? Onde existe poder e fama e pessoas dispostas a tudo para conseguir essas 2 coisas, ou alguma dessas coisas, há o terreno para que aconteça exploração sexual, abuso e a própria violência sexual também, né? Então, é uma coisa que a indústria do cinema, infelizmente, agora está começando a lidar com isso de uma forma melhor, mas por muitos anos eram coisas que foram varridas para debaixo do tapete, e eu toquei aqui nesses minutos só nos exemplos mais famosos, né, a ponta do iceberg. Se vocês forem pesquisar, com certeza vão achar mais coisa por aí.
Então é isso, né? Eu espero que tenha dado aí uma compreensão para vocês. Mas essa questão do abuso sexual em Hollywood, da violência sexual, do velho teste do sofá, né? Como a gente costuma dizer popularmente, aconteceu e acho que ainda continua acontecendo, né? Mas vamos ver se agora com essas novas práticas e essas novas mentalidades, esse tipo de coisa começa a dar uma diminuída. Gente, tá vendo aí? Isso aí não começou de hoje não, meu povo. Isso aí, olha, já deu tempo. Vocês viram aí que o Ivanildo deu toda essa cronologia nos 60, 70, 80 de grandes nomes do cinema, desde Roman Polanski, que fez Bebê de Rosemary, a Woody Allen, que também não foi comprovado, mas do Roman foi, mas do Woody Allen também não foi comprovado, mas também acabou que a carreira dele foi decaindo. O Ivanildo explanou super bem sobre a história de Hollywood. Eu quero agradecer essa explanação do Ivanildo. Eu quero o Ivanildo, por favor, vem outro dia. Ele tá em outro podcast agora, lá no Cine 7, falando de cinema. Mas eu quero que ele venha outra vez aqui para conversar com a gente sobre isso, porque ele entende muito dessa parte, e essa parte sombria também eu gosto que ele fale. Porque é aquilo, a gente acha que só tá rolando agora, mas isso aí, ó, já vem de tempos atrás. O Ivanildo comprovou agora, comentou vários casos em poucos minutos, para vocês terem uma noção de que isso esses crimes acontecem, olha, há panos, né, há muito tempo e ficam escondidos. Agora não tem internet, o povo vai atrás, o povo denuncia, tem que denunciar mesmo, né? Sim. Chega de a gente, não só as mulheres, até os homens também estão denunciando, né? Enfim, e vários já foram presos. Eu esqueci agora, o dono da Miramax foi preso, teve o movimento Me Too. Enfim, é toda uma outra questão que a gente pode trazer outra vez, outro dia, pra gente comentar desse movimento Me Too, que é importante também pra falar que a mulherada abriu a boca lá em Hollywood, lá na França também. Enfim, é coisa de cinema, mas a gente acontece na vida real também, né, gente? E agora a gente vai para outro caso, né? A gente comentou P. Diddy, mas eu falei que hoje a gente vai falar de 3 casos que chocaram o mundo esse ano. 2024 parou. E um deles é porque eu comecei do mais recente, né? Que é o P. Diddy. Mas tem os irmãos Menendez, que foi agora, depois do boom da Netflix, né? Teve uma série aqui do Ryan Murphy, né, que fez American Horror History, Glee, várias séries icônicas aí. E agora ele lançou, agora não, né? Foi outubro, não, acho que foi outubro ou setembro, ele lançou o Irmãos Menendez, né? E, gente, resumidamente, meu diretor, se puder botar as imagens dos irmãos, tá aí. Os Irmãos Menendez foi no final dos anos 80, 89, eles assassinaram os pais brutalmente numa mansão em Beverly Hills, onde eles moravam. Eles eram realmente milionários, né? Eles eram bem de vida. E aí, logo na época, não desconfiaram muito deles. Mas o pai era o magnata da indústria da música também. Inclusive, era tipo empresário dos Menudos. Quem lembra dos Menudos, né? Tá aí até um rapaz dos Menudos. E aí, depois de um tempo, eles começaram assim, não foram logo de início de cara, né, presos, mas depois eles começaram a gastar. E aí o pessoal começou a ficar de olho. E aí acabou que teve uma denúncia do próprio psicólogo do mais novo, que é o Eric. Só que aí tem toda uma questão mais sombria ainda. Parece que a lama vai estar mais embaixo, né, gente? E aí eles contaram, eles foram presos, estavam sendo julgados. Inclusive, eu quero que a doutora comente, teve 2 julgamentos. E teve uma injustiça americana, que todo mundo fala que teve uma injustiça aizinha, eu vou perguntar dela também. Mas assim, teve esse primeiro julgamento, deu empate, se eu não me engano, né? Porque tinha gente... Aí sim, acho que eu falei o principal. Que pra quem não sabe, pra quem não tava por dentro disso, eles alegaram que eles assassinaram os pais porque ele sofreu abuso desde pequeno do próprio pai, do José Menendez, tá aí, que é interpretado pelo Javier Bardem, né? Aí essa foto é da série, tá, gente? Essa foto que tá mostrando aí é da série. Depois tem a foto original deles. Depois eu acho que tem a foto original. Mas, resumindo, naquela época, nos anos 90, 92, 93, essas são fotos originais, tá? As pessoas, os americanos, né, não acreditavam que existia abuso sexual infantil para meninos, só para meninas, em meninas. Então, na época, foi um escândalo quando eles anunciaram, eles choraram no julgamento. Gente, tem mais, esse julgamento foi mais que televisionado nos Estados Unidos, milhares de pessoas acompanharam. E na época eu assisti os documentários e a família ficou do lado deles, porque muita gente da família e mais de 50 pessoas não testemunharam a favor dos irmãos, que eles sofriam abuso, que eles eram espancados, que eles eram maltratados. Inclusive tem até um depoimento, gente, que eu chorei nessa hora, não sei vocês, eu assisti o documentário e a prima disse que conta porque pra mãe deles que ele estava sofrendo abuso do pai, e ela tipo diz que não, que ele é doido, aí depois bate no menino.
Ainda tem essa questão da mãe, que eu vou querer conversar com o Luan também. A questão da mãe, que a mãe também sofria abuso, mas também ficou meio fora do ar, né? Deixava o pai fazer aquilo com as crianças. E, enfim, é uma história muito triste, uma tragédia que abalou os americanos. E depois teve um segundo julgamento. Porque esse primeiro foi anulado, que eu acabei de dizer. Teve empate, a gente já pensou nisso. Empatou lá, e depois eu quero que a doutora explique isso. Por que deu empate? E aí tiveram que refazer um outro julgamento. Só que na mesma época foi o julgamento do O.J. Simpson, que foi um outro caso muito famoso nos Estados Unidos. E na época eles estavam querendo dizer que eles não eram racistas mais, nos anos 90. E ele era um jogador famoso esqueci agora, de beisebol. Então, assim, na época, todo mundo sabia que supostamente ele teria matado a mulher dele. Então, atrapalhou um pouco ali os irmãos Menendez, porque eles acabaram, o júri lá, não sei como é que fala, o juiz acabou absolvendo o O.J. Simpson. Tô resumindo, tá, gente? Acabou absolvendo o O.J. Simpson, porque eles não queriam passar como racistas, né, e tal, e absolveram. E aí, a própria advogada diz no documentário, nos últimos, que ela não fala mais com ninguém, essa advogada, isso já é nos anos 90 ainda. Ela fala, agora, no dia que eu soube que o O.J. Simpson foi solto, né, para os meus meninos, para os Menendez, ia dar ruim, porque agora eles viriam com tudo a promotoria, né? Tinha que condenar alguém, né? Tinha que condenar alguém. Aí era melhor condenar quem? Os riquinhos, que não sofreram abusos, porque homens não sofreram abusos naquela época, né? E aí eu soube que, isso é verdade, doutora, eles tiraram as testemunhas que estavam a favor dos irmãos Menendez. Parece que tiraram um dos irmãos, né? O que acontece? O julgamento foi anulado, como a Bruna colocou, ele foi empatado. Então, assim, não tinha como condenar. E lá, como a gente colocou, o tribunal do júri, digamos assim, que são as pessoas civis que vão fazer esse julgamento, elas só vão optar se a pessoa foi condenada ou não. E como deu empate, o juiz não teria como aplicar uma pena, né, que seria justamente a prisão deles. E aí, o que a gente tem também? Naquela época, nos anos 90, não era só a questão envolvendo que meninos não eram abusados. Não havia ainda teses, julgamentos que pudesse comprovar que, aí, claro que o Dr. Luan vai colocar isso de uma forma mais técnica em relação às questões psicológicas, que talvez esses danos devidos aos abusos que eles supostamente sofreram, porque até o momento ainda não há essa comprovação por conta de provas e é muito difícil provocar, né? Até porque naquela época eles já eram adultos, né? Um tinha 18, o outro tinha 21. Então, se esses abusos aconteceram na época que eles eram crianças ou adolescentes, ali a gente não teria uma materialidade para comprovar de fato se o abuso aconteceu ou não, né? E aí, partindo desse pressuposto, o que acontece? Naquela época, e não só a sociedade americana, mas a sociedade no mundo como um todo, inclusive aqui no Brasil, além da situação de não se acreditar, digamos assim, isso se colocando muitas aspas aqui, porque esse tipo de crime já acontece há muito tempo, inclusive com homens, não serviu para a teoria da advogada deles, né, das advogadas, porque cada uma tinha uma advogada diferente, não serviu para a teoria delas de poder diminuir a pena, ou ainda tentar utilizar esses possíveis abusos para poder ensejar o crime que eles cometeram. Então, assim, a gente tem uma situação onde uma época, uma sociedade não acreditava que aquele tipo de situação não acontecia e a gente não tinha julgamentos nesse sentido também. E aí a gente tem em paralelo, que eu acho que a gente pode conectar com o primeiro caso do Pedi, que são pessoas que têm ali um poder econômico, né? Pessoas que estão ali expostas numa sociedade, sempre buscando ali, sempre tá na frente, mostrando, e inclusive em um dos documentários coloca, né, a perseguição que o pai colocava para que os filhos sempre tivessem em primeiro lugar, sempre tivessem conquistando momentos muito, assim, posturas, né, que eles sempre estivessem bem na frente. Isso tudo, o que acontece? A gente vai pro segundo julgamento. No segundo julgamento, e aí até vou fazer um parênteses que eu acabei esquecendo de comentar, quando a fita que foi colocada como principal prova para o julgamento deles, que era a fita do psicólogo, e aí a gente teria uma situação que aqui, verificando em casos situados no Brasil, na hora que você, e aí o doutor também, né, coloca dessa forma, a gente tem o sigilo profissional. Eu tenho meu sigilo profissional, ético, né? O doutor vai ter o sigilo profissional dele também com os clientes dele, e a gente tem limites aonde esse sigilo profissional ele chega. É no momento em que você esbarra nessa situação.
E aí, nesse sentido, eu não tenho ali a perspectiva de entender como é o código de ética voltado aos psicólogos americanos. Mas aqui no Brasil, a gente tem ali alguns critérios onde esse sigilo pode ser quebrado. Onde a própria pessoa, né, doutor, pode estar se colocando em risco, ou onde ela pode possivelmente estar colocando uma terceira pessoa em risco. E aí a gente tem a questão da confissão do crime, que foi o caso que ele ensejou. Só que a confissão do crime, no momento em que o Eric, que era o irmão que estava sendo consultado, fez aquela, porque ele não aguentava mais e tudo mais, e fez a confissão do crime ao psicólogo dele, no meu entendimento, no meu singelo entendimento, a gente poderia ali tentar desconstruir essa prova por conta da situação onde foi feita a confissão, né? Então, assim, a gente tem outras nuances que na época não foram atentadas, ou então, de certa forma, o que os advogados tentaram colocar e não foi possível, porque foi um crime que chocou Hollywood, chocou os Estados Unidos, chocou o Brasil também, todo mundo, parou o mundo, por conta, né, da brutalidade que foi feito. Sim. Então, assim, nesse sentido, e aí teve a situação que você colocou no anterior, que foi um julgamento também em paralelo, e aí até brinquei, coloquei, alguém tinha que ser culpado, né? Então, assim, a gente tem situações onde a pressão das mídias e a pressão da sociedade, ela não é que ela chegue a influenciar ao julgamento. O problema é que tá todo mundo ali de olho de como é que tá acontecendo aquele julgamento. Precisava ter uma finalização pro fato que tinha acontecido, que foi o crime brutal que chocou o mundo inteiro. E aí, lembrando agora, no caso, só relembrar, tá, gente? Porque como são 3 casos, é muita coisa e cada caso é bem pesado. Complexo, né? É complexo. E eu lembrei agora, eu tava falando que realmente foi quem deu o primeiro passo, foi a amante do psicólogo deles, porque, na verdade, lá, segundo o documentário, o pai pagava esse psicólogo, ele tentou fazer isso com outros psicólogos, mas os psicólogos não aceitaram, e só esse aceitou receber e mostrar tudo que eles falavam, tudo, desde pequenininhos, tudo que eles falavam pra ele. Tipo assim, ele tinha que reportar. Imagina isso, né? Tanto que, coitado, acho que o cara ficou... O Eric, que acabou confessando, que é o mais novo, né? E era o que tava mais fragilizado, porque o outro parece que tinha parado de sofrer abuso. Só que o pai continuava no mais novo. O mais novo era mais, brutal com o mais novo. E aí ele tava tão fragilizado e acabou contando pro psicólogo. E aí quem ouviu foi essa amante do psicólogo, que aí ela denunciou tudo, aí foi uma denúncia só, aí deu toda essa confusão, né? Toda essa confusão não, deu todo esse processo. Tem um terceiro que não tem a relação entre psicólogo e paciente, que fora fez as gravações, a denúncia, né? que ele dava fora as tudo gravações. pro pai, tudo pro pai, nada ele fugiu. E pra quem não sabe, o José Menendez, ele ameaçava os filhos. O Eric ficou tão perturbado, gente, assim, não passando a mão, tá? Porque eles têm que pagar e estão pagando até hoje esse crime. Mas assim, dizem que quando ele passou pra Princeton, não sei pra qual foi a faculdade, não sei se foi sem Stanford, que ele ia passar pra uma faculdade boa. E aí o pai disse, não, você não vai sair daqui, você vai estudar na escola aqui perto e vai continuar aqui na nossa casa, perto de mim. Ou seja, ele disse que não quer parar. Na cabeça dele, ele dizia, quando eu fizer 18 anos, isso vai parar, que eu vou me embora, eu vou pra faculdade. Mas simplesmente não parou, ele viu que não parou. Eu acho que eles surtaram assim de uma maneira, né? Eu imagino as vítimas desses abusos, e várias vezes, outra coisa, ele disse que acharam, mas agora já atualmente, tá, gente? Agora vindo pro atual, tá, galera? Eu tô resumindo aqui pra dar tempo de a gente falar da Nickelodeon, que pra mim é importante também. Mas eu sei que atualmente o que aconteceu? Parece que acharam a carta que o Eric escreveu pro priminho dele novo, dizendo que meu pai ainda continua fazendo isso. Meu pai ainda continua fazendo, que é o abuso, né? E aí, porque quando ele era criança, ele perguntou, seu pai faz amor com você? Eu tô falando de outras palavras, né? Ele perguntou. Aí ele, credo, não, meu pai nunca. Ou seja, entendeu? Nem isso eles sabiam. É isso que eu queria chegar contigo. Como é que a criança entende que aquilo é errado? Porque tu viu, o Eric teve essa capacidade de perguntar do primo pra saber se o pai fazia e pegava nas partes íntimas dele. Como é que uma criança se protege disso? Eu não sei nem dizer se é proteção, né? Como é que uma criança consegue distinguir o amor, né, e denunciar? Porque às vezes, por exemplo, o Eric fala também muitos depoimentos que ele diz assim, no único momento que meu pai era bonzinho comigo era nessas horas. Só nessas horas íntimas. Porque depois ele era um monstro. Mais ainda, né? Quando ele tava com raiva era pior. Então, assim, eu queria saber como é que desenvolve essa criança. Não sei, gente. Realmente é uma coisa muito louca. Eu imagino muito perturbadora a palavra, né? No caso, eu tô até me aprofundando também nessa parte da sexualidade humana, né? Tô fazendo alguns estudos mais aprofundados. E já tem indício, não. A criança, ela sente prazer também. Tanto é que ela começa a explorar ali
Aí o abusador, ele, sabendo disso, ele vai lá e aproveita dessa fragilidade, dessa inocência, e a criança, por não saber distinguir, não tem a orientação correta, ela acaba cedendo, e além que ele é a autoridade, né? É o pai da criança. Então, por ele saber disso, ele ainda fala pro filho, né? Isso é um segredinho nosso, que o Eric até comenta no depoimento dele. Então, isso faz com que a criança não saiba diferenciar o que é certo, o que é errado. Então, por isso que os pais, hoje em dia, nós, né, como profissionais, Até nós temos os professores, né? professores, principalmente, tem que ter uma orientação nesse sentido também. Quem tocar, quem não pode ver, Não pode etc. fazer quando é criança, né? Tocar nas Exatamente. partes íntimas. Então tem que ter uma orientação sexual, sim, entendeu? Tem que ter, gente. Pra proteger meninos, meninas. Meninas, Porque os adultos perversos, né, eles sabem dessa inocência, dessa fragilidade. Então, se a criança não é bem orientada, alguém que vem de fora sabendo da fragilidade acaba se utilizando desse artifício, né? Não, com certeza. Eu acho esse um dos casos assim, muito tenebrosos. Muito. Assim. Eu lembro que eu, antes de explodir esse caso, eu já tinha visto no documentário, que eu sempre assisto as coisas de True Crime, né? Desde sempre. E eu sempre achei esse caso pesadíssimo. Porque logo no início a gente, quando vê assim, eles mataram porque eles queriam dinheiro. Mas não é, Exato. o cara vivia sempre em dinheiro. Iam ter dinheiro pra sempre, por muito tempo, né? E agora eu vou trazer pro atual. Por quê, gente? A gente precisa falar do atual, porque que é agora, doutora, eles têm possibilidade de sair, mas por quê? Eu quero explicar para as pessoas lá em casa que estão assistindo a gente. Eles agora têm, além dessa carta, né, também o depoimento do menino do Menudo, que eu esqueci o nome dele agora. Sim. Ele disse que sofreu abuso, ele denunciou agora, depois de mais velho, ele denunciou sim, agora ele botou a boca no mundo e disse que ele foi abusado pelo José Menendez, que é o pai dos meninos, né? E aí isso também vai colaborar, não é isso, doutor? Eu queria que explicasse como é que vai funcionar agora, se eles vão poder abrir o processo de novo, porque estava nesse impasse, se abrir ou não, né? E aí, se abrir, se eles vão ter a possibilidade de liberdade condicional, se eles vão poder sair, como é que vai ficar essa parte juridicamente nos Estados Unidos dos irmãos? Então, Bruna, o que acontece? Por que foi aberta essa possibilidade hoje de uma revisão no julgamento que aconteceu? Porque já estão presos há mais de 30 anos. 30 anos. Né? Então, e com uma sentença de prisão perpétua. Verdade, bem lembrado. E aí, o que acontece? Surgiu essa carta, surgiu esse novo depoimento do cantor do Menudo. E aí, nós temos também uma questão política envolvendo toda essa possibilidade de reabertura do caso. Lá nos Estados Unidos, os promotores, eles também são eleitos. E aí tem um promotor que era o promotor que tinha a possibilidade, ele estava concorrendo em uma eleição. Se verificou ali a popularidade do caso e da situação como um todo. Então, o que ele colocou? A gente, com a base dessas novas provas, a gente pode reabrir o caso para um novo julgamento, com base nas novas provas. Porque lembra lá no início do programa que a gente comentou que nos Estados Unidos há uma legislação diferente em relação a essa situação? Aqui no Brasil a gente também tem essa possibilidade de abrir os casos, dependendo da gente ter uma prova contundente para a abertura do caso, para um novo julgamento. E aí esse promotor ele estava concorrendo à eleição distrital nos Estados Unidos. E aí ele colocou, olha, a gente tem uma pressão aqui da mídia, a gente tem uma popularidade desse caso e a gente tem novas provas. Há essa possibilidade da gente reabrir o caso. Inclusive, essa semana era para se definir se de fato ia reabrir ou não, né? E aí, o que aconteceu, gente? O que poderia acontecer em eventual a reabertura do caso? A gente pode ter um novo julgamento, um julgamento com a redução da pena, para não ser mais uma prisão perpétua, né? Mas existiria ainda a possibilidade de cumprir a pena. A gente tem o Instituto do Habeas Corpus, assim como no Brasil e nos Estados Unidos também tem esse instituto, né? Que seria justamente para solicitar que eles pudessem retornar à sociedade. E aí, o que aconteceu? O promotor perdeu a eleição distrital. Meu Deus, isso aí agora. E dia 2 de dezembro agora, tipo, daqui a 2 semanas... Não, semana que vem, né? Segunda-feira. Semana que vem já vai assumir a nova promotora que ganhou o distrito. Então, assim, a gente tem essa imparcialidade em relação a essa abertura do caso. Tô vendo aqui a audiência ela foi adiada para janeiro. Porque aí, então, a gente já vai ter um novo promotor. Nessa semana não ia ter como
né, Então vai amadurecer depender muito do promotor, se ele dela, se vai querer realmente reabrir o caso ou não. Porque assim, a gente tem uma situação que não dá pra reabrir um caso, refazer um julgamento, e um julgamento que demorou muito. E repercutiu muito. E aí não dá pra gente reabrir um caso se as provas que elas estão apresentadas, elas são frágeis. O que a gente tem além da carta, que eu acredito que é o que vai pesar mais, se vai abrir ou não o caso, vai ser a questão do depoimento desse cantor do Menudo. E a outra situação também que a gente avalia hoje, pleno século XXI, ano de 2024 ou 2025, quando acontecesse novo julgamento, é já o entendimento da sociedade sobre as situações psicológicas que as vítimas sofreram e o que isso pode ter como consequência no momento de você cometer um crime. Mas tudo isso foi uma construção de 30 anos depois da sociedade para entender, né, doutor, a evolução, que realmente uma pessoa que sofre um abuso, ela pode ter ali uma distorção de entendimento, uma perturbação, que aí pode ensejar o crime. Não é que as pessoas que sofrem abuso e venham a cometer crimes, que elas vão ser perdoadas por esse fato. Vai ser justificado um crime. Contudo, há essa possibilidade de uma diminuição, uma redução na hora desse julgamento da pena. É possível, mas é possível, né? Ainda mais agora, doutor, eu acredito também, com a força da mídia também, né? Por conta da série, talvez, desse boom, apesar que muita gente falou mal da série, né? Mas os documentários que surgiram após isso, todo mundo falando, eu acho que os americanos sempre movimentam também, né? As redes sociais, não que vá influenciar tanto assim, mas acaba que ali eles ouvem, dão uma olhadinha que tá rolando, será que né? a gente abre? Será que não, né? Mas realmente eu acho que, eu vou dar assim a minha opinião não leiga, né? Na verdade de jornalista, né? Que eu acompanhei, assim, li tudo que eu pude ler sobre esse caso. Mas, assim, esse lance daquele segundo julgamento, de eles terem tirado ou quase todas as testemunhas que eram a favor, inclusive a família deles, até hoje é do lado deles. Disseram que se acontecer mesmo isso, eles vão retornar ao seio da família deles. Mas nessa hora, Bruna, assim, a gente, né, isso é uma visão jurídica da situação. Talvez as testemunhas elas tenham sido comprometidas por algum motivo, e por isso a retirada delas. Né? A gente não temos o caso em si para analisar se houve ali alguma invalidação daqueles depoimentos e por isso que eles foram retirados desse segundo julgamento. Alguma motivação deve ter tido. Pode ter, né? Porque para tirar, sim, né? O que me chamou a atenção também que, se eu não me engano, parece que eles tiraram o Lion desse segundo julgamento e deixaram só o Eric, né? Sim. Que era justamente o mais fragilizado, assim, pra mim, pelo que a gente percebe. E parece que o depoimento dele demorou bem mais do que o do irmão, algo assim. Porque eu disse que o primeiro Lion, né, ele abusou, acho que poucas vezes na infância, mas depois ele parou, aquela coisa do primogênito, né? Parece que foi de 6 a 12 anos. Aí depois parou, aí tanto que ele ficou até careca, o bichinho ficou até careca. E o irmão não sabia que ele usava peruca. Sabia, e aí também depois que eles sabem disso, depois já dos 18, que eles souberam de tudo isso. Aí que surgiu toda essa situação. Gente, é um caso complicado, né? Complexo. Que a gente não pode passar pano, né? Claro, eles assassinaram pessoas, né? Parricídio logo, né? E aí, mas também tem esse caso que realmente a gente tem que observar, que é o que acontece muito no Brasil, que são abusos contra crianças, contra menores. Bruno, se você me permite, né, só pra a gente colocar em paralelo aqui, né, que a gente tem o caso da Susana von Richthofen, né? Também uma pessoa que tinha economicamente ali uma vida estável, poder aquisitivo, e teve ali a brutalidade no assassinato dos pais também. E aí, o que eu trago também não é só o caso ser semelhante, é a diferença entre as condenações. Porque hoje a gente tem os irmãos Menendez ainda presos, ainda nessa situação, se vai ser julgado, se não vai ser julgado, o que vai acontecer com eles. Mas nós temos a condenação da Suzane, que hoje ela já está no semiaberto, né? Ela cumpriu, inclusive fez faculdade, já está fazendo faculdade. Direito, quer fazer concurso. Ela tem uma lojinha. Tem uma filha. Vocês sabem disso, ela tem uma lojinha. Assim, o que a gente coloca nessa situação? A diferença de legislação, e que no Brasil a gente tem a ideia de uma ressocialização depois dessas questões de quando você cumpre uma pena. Então, assim, é importante a gente colocar a diferenciação para todo mundo entender que aqui no Brasil a gente tem uma situação diferente de entendimento legal em relação às condenações, né? Perfeito, bem lembrado. É bom sempre pontuar, né? Hoje a gente
tá falando de crimes que ocorreram nos Estados Unidos, né? A gente está comentando esses crimes que chocaram no 2024, que está encerrando praticamente. A gente está indo para... Hoje é o último programa de novembro, a gente está indo para dezembro. Mas, assim, são crimes realmente que, para mim, nunca serão esquecidos, né? E aproveitando, vamos dar uma pausa. Eu preciso fazer nosso merchan, né? Claro. Primeiro, quero mandar um beijo aqui pra Ellen Cristina, que tá... Olha, olá, boa noite, eu sou a Ellen Cristina aqui de Capiranga. Estou aqui acompanhando o programa pela primeira vez, está muito bom, estou gostando do tema. Muito obrigada, tá, Ellen? Um beijo pra você, compartilha, acompanha a gente. Um beijo pra Eliana Gonzaga, um beijo. A Ione Mello aqui comentou várias... minha mãe botou assim, Marluce Gonzaga. Ivanildo arrasou, olha aí, Ivanildo. A Gracileila Benzaquem. Minha mãe. Minha mamãe. Todas as mães em peso. Muito obrigada, às mães. Sempre aqui com a gente, né? Estamos ligados no programa. Assunto muito interessante. Aí a Ione Mello botou aqui, ó. Eu amo o bebê, que a gente falou do bebê de Rosemary, que eu falei da fala do Ivanildo, né? Ela fala que da misoginia e da opressão sexista majoritariamente cometida por homens. Ivanildo conhece muito, se expressa muito bem. Olha aí, tá vendo? Ivanildo já ganhou novas fãs. Vão acompanhar o Ivanildo, o trabalho do Ivanildo. Enfim, mandar beijo. Cadê? Tinha mais um beijo que eu tinha que mandar aqui. Já mandei pro canal da Bruna, que não é meu canal, hein? Canal da Bruna. É Mário Abraíno, ele ligados. Obrigada, tá, gente? Agora eu preciso falar de dois parceiraços meus aqui do Além do Crime. Que, olha, gente, mandaram pra mim essa semana a Darkside. Vocês sabem, quem acompanha o Além do Crime sabe que a Darkside é parceira do Além do Crime, parceira aqui da Bruna, eu que sou apresentadora. Aí, olha que legal, me mandaram Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho, é uma edição nova da Darkside. São as duas Alices, né? Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho. Olha que coisa mais linda. Tá mostrando aí meu diretor, né? Olha essa beleza, capa dura. Olha que linda aqui a cor rosa dentro. A Darkside é impecável, né? Esse é um passaporte aqui pra quem gosta. Acaba sendo um pesadelinho ali a Alice, né? Dá um medinho, né? Pra quem gosta, fica a dica, Darkside, acessa lá. Eles amanhã vai ter Black Friday, vai ter muitos livros com desconto lá, tá bom? Um beijo pro pessoal lá da Darkside que sempre confia aqui no Além do Crime, né? Tá vendo, gente? Vamos divulgar o Além do Crime, que aqui do Norte tem que ser divulgado. Divulga lá, @D24, toda quinta-feira ao vivo e também na TV Diário, né? Aí agora eu tenho que falar também de outra parceria minha agora, nova. Ela bem batendo tudo aqui. Que é do sebo Tesouro Perdido. Gente, é um sebo novo em Manaus. Que eu descobri. O nome é Tesouro Perdido porque é Tesouro Perdido mesmo. Tem coisas, relíquias, tem livros novos. Tudo bem organizadinho, sabe? Não parece aqueles sebos jogados que a gente conhece, né? Por aí. Mas a Tesouro Perdido é da Juliane. Um beijo, Juliane. Hoje eu fui lá conhecer, elas me convidaram. E aí... Esse livro aqui eu vou sortear, tá? Porque justamente quem é essa pessoa que tá aqui na capa? É a Sam do iCarly, que é da Nickelodeon, que a gente olha aquela puxando o assunto já, né? Já a gente vai falar desse caso. E o livro que ela que escreveu, Estou Feliz que Minha Mãe Morreu. Esse livro foi polêmico nos Estados Unidos. E eu ganhei lá do Tesouro Perdido pra gente sortear aqui no Além do Crime, tá bom? Então um beijo pra quem quiser, segue lá @Tesouro Perdido ou bota sebo Tesouro Perdido, que no Instagram tem. E lá tem cada coisa linda, gente, bonequinhos lindos. Aqueles funcos que eu trouxe no Halloween, era tudo de lá também. Então, assim, sigam lá, são meus parceiros do Além do Crime, vale a pena. É lá em Flores, eles abrem quinta e sexta. Amanhã vai ter Black Friday lá também, aproveitem. Tá bom? Um beijo pras meninas e eu vou sortear isso aqui essa semana pelo Instagram do Além do Crime. Mas vou marcar o diário também, vamos tentar fazer esse sorteio acontecer, porque eu já tô prometendo há semanas. Então, dados merchans, e agora a gente vai falar de Nickelodeon, né? Olha, gente, pra quem ficou na dúvida dos outros casos, você pode rever domingo, 20 horas, aqui na TV Diário, e também vai estar disponível no YouTube do Diário do Amazonas, né? O D24, aí vai estar disponível, tem a playlist lá, Além do Crime, é só acessar, tá bom? Pra quem tá chegando agora, quer rever, quer saber o que a gente falou agora há pouco, agora a gente vai pro terceiro caso. Hoje a gente já falou do P. Diddy, já falou do caso Irmãos Menendez e agora a gente vai falar do caso Nickelodeon, que foi o primeiro de 2024, que chocou o mundo. Mas por que chocou o mundo, Bruna, né? As pessoas estão perguntando. São duas situações. A primeira é o Dan Schneider, esse cara aí que tá aparecendo na tela.
Ele era o cara da Nickelodeon. Ele cuidava dos programas da Nickelodeon. E vocês sabem que a Nickelodeon só era programas infantis, né? Exatamente. Aí que choca mais, né? Só que ele simplesmente, hoje em dia, a gente já com esse olhar mais agora também, ele hipersexualizava, que a gente fala, as crianças que trabalhavam lá com ele. Então, quem trabalhava com ele era essa menina Sam, a Carly, o Drake Josh. Quem não lembra desses... Ó, a Amanda Bynes. Quem não lembra dessa menina? Ela era a musa dos anos 90 e 2000, no início dos anos 2000. Eu amava a Amanda Bynes e hoje ela está, inclusive, perdida por aí, né? O talento dela foi por água abaixo. Sabe Deus o que essa menina passou nas mãos do Dan Schneider. Essa daí é a Ariana Grande, que agora tá em alta, porque ela tá fazendo Wicked, né? No cinema. Mas ela também, pelo jeito, passou por poucas e boas aí na mão do Dan Schneider. Na verdade, não foi comprovado nenhum abuso sexual dele. Mas foi comprovado que abusos morais com roteiristas mulheres, misoginia, né? E também esse tipo de toque que ele dava nas crianças, sabe? Toda hora pegando nelas, dando beijo. Coisas que não eram pra ser de um adulto para uma criança, né? Ainda mais que é um chefe que tem poder, né? Que a gente tá falando desse lance do poder, Exatamente. né? E aí, o pior não é porque eu não tive coragem de pegar a foto do Brian Peck, que é o segundo do caso Nickelodeon. O Brian Peck, mas bota o Drake Josh aí, o Drake, aquela... Não, o pai passando, olha que ridículo. Depois a gente vai mostrar essas fotos mais. Passa aí, meu diretor. Pode passar. Essa é uma outra atriz, tadinha também, que falou no documentário. Tem o Drake. Pode deixar aí. Não, passa. Tem mais um que é o Drake, eu acho que é o Drake. Não, passa. É que tem 3. Tem a Amanda Bynes, o Drake... Pode passar. Essa é a Zoe, irmã da Britney. Essa menina é irmã da Britney Spears. Pode passar. Ainda agora a gente botou no ar. É o Drake, a Amanda e ele. Tá. E a gente vai já chegar lá. O que eu quero falar pra vocês? Pra mim é o caso mais perturbador dessa parte. Do Drake Josh. O Drake simplesmente foi abusado sexualmente pelo Brian Peck, que era o produtor e braço direito do Dan Schneider na época da Nickelodeon. Aí, deixa aí. O Drake é esse cara aí, esse cara de verde, que hoje já é adulto, claro, né? Mas ele teve a coragem de contar esse ano, 2024, que foi abusado pelo Brian Peck na época, quando ele era menor de idade, ainda fazia o programa Drake e Josh na Nickelodeon. E ele denunciou, teve coragem e denunciou, depois de um tempo escondendo da mãe, passando pelos abusos, ele denunciou o Brian Peck, dizendo que sofreu abusos horrorosos na casa dele. E o que mais me choca é que o pai dele, que antes acompanhava o Drake, falava pra mãe: cuidado, esse cara fica tocando muito no meu filho, eu não gosto. Isso no início dos anos 2000. Cuidado, separa isso. Aí o Brian Peck fez de uma forma que separou o Drake do pai. E aí tirou o pai ali da jogada. E agora botou a mãe. E a mãe meio que liberou geral ali. Deixa ele como? Porque o Brian Peck, tipo assim, como é que faz aqueles predadores? Ele seduz, né? E como é que se fala? Ele manipulou a mãe, manipulou o Drake. E aí ele foi conquistando todos eles a confiança, até que um dia o Drake vai pra casa dele e simplesmente acontece. Só que depois ele drogava o menino, aí fazia coisas horrorosas com o menino. E ele acordou uma vez muito drogado e percebeu aquilo e disse que nunca mais ia acontecer. Ele disse pro Drake. Só que o Drake, a gente vê que ele ficou muito acabado. E ele escondeu até quando deu, até que depois uma namoradinha, a mãe da namoradinha percebeu que o cara ficava ligando toda hora pro Drake, ficava circulando o menino, não deixava ele respirar. E a mãe da namoradinha dele na época disse assim: o que esse menino quer, que esse cara de 30 anos quer com um menino de 15? Não, aí tá errado. Aí ligou pra mãe, perguntou, bora pro psicólogo. E foi aí que ele foi se soltando mais e acabou contando, num desespero, contou tudo pra mãe. E aí já foram pra delegacia, teve julgamento. Só que o que mais me chocou nesse julgamento é que parece que muita gente, por isso o lance do poder, foi a favor do Brian Peck. Então, assim, ele disse que foi muito triste ver lá ele sentado, depondo, que ele não podia ser... Porque lá não pode também, menor de idade, né? Eles não divulgaram quem era a criança, quem era a pessoa que sofreu a vítima, né? Mas ele disse que lembra de todo mundo que tava lá apoiando o Brian Peck e não tinha ninguém, só ele e a família dele aqui do lado dele. Então, assim, isso pra mim doeu muito, porque eu assisti a Drake Josh, acho que muita gente aqui no Brasil assistiu o Drake Josh, Nickelodeon pegou muita parte aí, né? E aí ele abriu a voz e falou nesse documentário Quiet on Set, Silêncio on Set, né? Que realmente botou todos esses podres da Nickelodeon. Então, assim, o que a gente pode comentar? Eu não sei, Luan ou a doutora, que você falar primeiro, sobre esse caso. Olha, é o lado escuro, né? O lado sombrio da TV de crianças, das TVs infantis. E aí isso pra mim realmente foi chocante, né? Esse lance dele fazer essa manipulação e chegar a fazer... Ah, gente, eu tenho uma curiosidade.
Esse cara, porque eu não quis mais trazer a foto dele, eu acho que ele é uma pessoa que nem se pode nem pronunciar. Mas ele era amigo de um serial killer famoso. Ele Tinha era até um amigo quadro dele, né? Ele tinha um quadro assinado pelo o John Wayne Gacy, que era simplesmente um palhaço assassino que matou 33 jovens. E ele virou um popstar na cadeia, né? Mas isso aí outro dia a gente comenta, que é outra palhaçada. É outros crimes bárbaros, são outros crimes horrendos. E esse cara era amigo dele. Como é que um cara desse passou numa televisão dessa pra trabalhar com crianças? É isso que eu não consigo imaginar. Mas vamos falar um pouquinho, porque agora já falei a história toda. Vamos lá, vamos conversar agora. Bom, no caso do Nickelodeon é basicamente como eles funcionam, né? Esses predadores. Então, eles vão em cima que o mal ele não se apresenta como mal. Então, eles se mostram boas pessoas, que são cuidadosas com as crianças, passam essa imagem de confiança e acabam entrando nesse universo, né, infantil. No caso do produtor da Nickelodeon, ele tinha acesso a todos eles, né? Acesso à família, acesso às crianças. E como você falou, ele hipersexualizava nas imagens. Então, esse é o Dan Schneider. Dan a gente tá falando desse Schneider, daí. Olha aí, olha essa imagem aí do pé. Exatamente. Que era sempre botando as crianças nesse nível, né, amigo? Acaba entrando no fetichismo, né? Quem gosta de pé e etc. O meu diretor dizia que ele tinha fascínio pelos pés. Pelos pés, né? Todas as séries que ele produzia, ele dava um jeito de envolver os pés. Tem até no do iCarly, tem uma cena lá que joga chocolate, se eu não me engano, no pé e etc. Então eles acabam utilizando desse poder, desse poder deles. Todos os casos que a gente viu, qual era o principal situação era o poder, né? Então todos tinham poder e esse é mais um caso. E aí, ainda mais com criança, porque imagina, o Didi com adultos ele já faz tudo isso, né? Coisas horrorosas. Imagina com crianças, né? E aí, é isso que me perturba. Agora, no caso do processo do Brian Peck, eu sei que ele parece que foi condenado. A senhora chegou a dar uma olhadinha nesse do Brian Peck? Eu passei bem superficialmente, mas a gente assim, só ia falar superficial mesmo aqui, mas... O que a gente tem, assim, em relação a essa situação, né, e a gente volta à questão do julgamento sob sigilo, em relação, porque na época das denúncias eles eram menores de idade. É isso mesmo. Né? E aí, o que a gente também tem uma outra situação. Lá, a gente não teve a possibilidade de uma condenação mais afirmativa sobre essas pessoas. E o Dan Schneider ele ainda não tem a finalização desse julgamento. Dan Schneider nem foi nada, na verdade, ele até pediu desculpas. Ele foi recebido a denúncia, mas ainda vai para um possível julgamento. Talvez nem vá, né? Que ele talvez nem vá também, há essa possibilidade também. E o que acontece? Nessa situação, se a gente traz hoje para um campo daqui do Brasil, a gente teria ali hoje institutos que a gente tem do assédio moral dentro de uma empresa. Apesar da gente estar tratando ali de crianças, eles eram funcionários. E aí hoje, lá também nos Estados Unidos, a gente também tem a questão do assédio moral. O que é o assédio moral? É como o Dr. Luan colocou. É justamente alguém que está com um poder, e aí esse poder é em relação aos funcionários, de ali obrigar a determinadas situações. E nesse caso foi por um caso muito extremo, que foi a questão dos abusos, né? E aí a gente tem outras situações relacionadas a esse caso também, que a gente, claro, enquanto sociedade fica mais chocado por tratar de crianças, adolescentes, mas o que a gente também tem em relação a essa situação é porque nós também temos os nossos casos relacionados aqui no Brasil, né? Hoje a gente tem julgamentos mais práticos e correm também sob sigilo de grandes emissoras, né? A gente sabe parte do que aconteceu no procedimento, mas a gente não tem acesso a toda a informação. E aí esse caso, eu acredito que assim, pra gente que tá aqui hoje presente e pra grande parte de quem tá ouvindo, é porque ou você era criança pré-adolescente nos anos 90 e assistia os programas. E naquela época, pensando agora quando o Luan colocou, no programa da iCarly realmente sempre tinha o pé. Aí você pensa assim, eu assisti esse programa. E a gente não tinha essa noção. E aí você vai para um outro paralelo, que é tipo assim, as crianças elas precisam entender, que aí foi o que o Luan também colocou, as crianças precisam entender, ter esse conhecimento, e a Bruna colocou muito bem também a questão relacionada de educação e orientação sexual, para a criança poder entender o que de fato pode e o que não pode, e aonde tem que ser feita a denúncia. Inclusive, gente, há situações aqui
no nosso estado, aonde a criança só descobriu que aquilo era abuso depois de uma palestra na escola. Exatamente. Né? Verdade. Então, assim, a gente tem um respaldo, e enquanto sociedade aqui, gente, para todo mundo que está acompanhando o programa, é entender que as crianças e os adolescentes, eles são responsabilidade da sociedade como um todo. Ele praticava o abuso, mas existiam outras pessoas que estavam também presentes Outros adultos, né? Outros adultos que também estavam presentes. Não houve denúncia porque tinha um poder em relação à situação, porque ele era o chefe. E aí, o que eu também vi em outras situações relacionadas ao caso dele. A empresa não desligou ele porque ele conseguiu os prêmios, porque ele tinha uma grande audiência. Verdade. Então, Bem assim, lembrado que a empresa também tem um pouco de dedo aí, né? E uma possível condenação e reparação civil de danos ali, eu acredito que talvez os advogados também coloquem a própria empresa para reparação desses danos, porque a responsabilidade do ato foi do Schneider, mas estava acontecendo sob a responsabilidade da empresa. Correto, bem lembrado, isso é uma boa colocação, né? Porque a gente acaba sempre olhando o cara que é o vilão mesmo, mas lembra que Existe todo um contexto. toda uma corporação ali, né? A mesma coisa do Brian Peck, que tava ali como produtor do elenco infantil e fez tudo isso com o Drake, que até hoje ele não consegue nem falar. Imagina o trauma. É muito traumático. Assim, ele não consegue nem falar, às vezes, o que ele passou na mão do Brian Peck. Então, assim, realmente são casos que... Gente, a gente traz esses casos justamente para orientar, né? Ó, a gente tá quase chegando ao final, mas hoje passou muito rápido, né? Mas eu quero já convidar vocês para os próximos. Eu quero trazer vocês, principalmente a doutora, para falar dos casos internacionais. Você vai voltar várias vezes para os casos internacionais, que agora, como eu falei, a gente está numa nova fase do Além do Crime. E aí, mesmo que a gente dê uma paradinha lá para dezembro, mas volta janeiro ou fevereiro, a gente vai voltar com esses casos internacionais, nacionais. E é isso que a gente quer esclarecer. Aquilo que eu falo, Além do Crime tem um viés também social, porque a gente quer que as pessoas entendam. A gente não tá falando aqui porque a gente gosta de true crime, a gente gosta de saber, a gente até gosta de saber, mas isso é para orientação também. Por isso que eu trago sempre especialistas, assim como a doutora falando de direito internacional, e o Luan, que é o psicólogo, falando toda essa parte de traumas, né, das consequências que essas violências trazem para as crianças, para todo mundo. Então, assim, gente, continuem com a gente, né? Eu vou deixar vocês, assim, as últimas palavras, não hoje, só de hoje, né? Mas agradecer desde sempre é importante a participação de vocês. Não é eu que vou falar, são vocês que são os especialistas, entendeu? Então, pra mim, é uma honra sempre aprender. Eu toda quinta-feira eu aprendo mais e assim a gente troca ideia e faz com que a população comece a refletir, né? Como a gente faz assistindo esses documentários, né? Com certeza. Eu posso iniciar? Não esquece do arroba, hein? O arroba de vocês, por favor. Bruna, quero agradecer mais uma vez pelo convite. Fiquei muito feliz de participar. Acredito que esse viés, além de informativo, realmente contribuir para a sociedade de uma maneira mais ampla, para que a gente possa ter conhecimento, tanto da parte legal, né, que hoje eu tenho que puxar uma sardinha para o meu lado, da parte legal, mas também das questões psicológicas, da importância que a gente, enquanto sociedade, a gente tem que observar o nosso meio, o que está de fato acontecendo, né, e encontrar os desencaminhamentos possíveis daquela situação. Então, agradecer mais uma vez o convite à Bruna, ao D24, parabenizar pelo programa. Ai, obrigada. Agradecer também ao Dr. Luan aqui por compartilhar a bancada. E, gente, não esqueçam, né, de seguir as redes sociais do programa. E aí eu vou colocar também as redes sociais do D24, por conta das situações que a gente pode estar acompanhando sempre lá as redes sociais. Então pronto, obrigada. Obrigada mesmo, viu? E Luan, como sempre, já é parceiro da casa, agora a doutora Denise vai ser também. Obrigada mais uma vez, tá? Por né, explanar bacana aqui sobre toda essa parte psicológica. Agradecer, né, pelo convite mais uma vez, de estar aqui presente com você, Bruna, pela disponibilidade de sempre estar, né, disposta a trazer novos casos, a informar a sociedade. E agradecer a doutora Denise também, que foi ótimo. Foi maravilhosa, né, explanando as pontuações jurídicas, né, e legais. E puxar a sardinha pro meu lado também, a parte psicológica é realmente hoje muito importante que os pais estejam atentos aos seus jovens, às suas crianças, para que eles não venham a trazer traumas, né, e possíveis dificuldades de comunicação, de trazer essa confiança pros pais, deles serem amigos mesmo,
para que essas crianças não sofram na mão de outras pessoas, E né? se sofrer na mão dos pais, tem os professores para denunciar, né? Tem os tios, tem a família, tem que se buscar alguém, né, doutor? Exatamente. Ó, antes de eu encerrar, tem aqui o Geraldo Lira, botou assim: orgulho de ver a doutora Denise abordar um tema muito importante de ser debatido à luz do direito. Maria Auxiliadora Guedes, um grande abraço a vocês, obrigada, viu, Dona Maria, volte sempre, de sucesso no programa, por favor, aguarda a senhora toda quinta-feira aqui, hein? Cleide Gonzaga, parabéns pelo programa, obrigada, tá, gente? Obrigada a todos que acompanharam a gente, muito obrigada. Espero que vocês acompanhem a gente semana que vem, mesmo horário, às 20 horas, a gente vai falar de Maníaco do Parque nacional, e na outra a gente fala de local também, e agora eu vou fazer esse revezamento, né? Com certeza. Bruna, Diga, pode falar. Só pra dar, né, muito obrigada, que o Geraldo Lira é o pai, então entrou a mãe e o pai, tá no... Muito obrigada, gente. Obrigada, eu espero que vocês tenham gostado do programa e assistam com a gente, né? Então, a partir quinta-feira, às 20 horas, aqui no mesmo canal, 27.1, canal aberto, só colocar. Reprise no domingo, meu diretor aqui, Bruno, reprise no domingo às 20 horas na TV Diário, e também vocês podem acessar a qualquer horário lá no @D24 no YouTube, só botar na playlist Além do Crime. Então eu peço que vocês continuem seguindo a gente, compartilhando. Vai ter corte essa semana, vou fazer uns cortes bem legais com o Lucas aqui do Diário, a gente vai divulgar, porque são informações que são relevantes, a gente precisa passar para a sociedade, tá bom? Um beijo, eu aguardo vocês. Posso mandar um beijo, meu diretor, rapidinho. Meu padrasto, meu amor, meu bebê, o Coronel Azevedo, vai fazer 8.4, ele vai me brigar que eu vou falar a idade, mas já vai fazer agora dia 1º de dezembro, já que não vai ter programa. Um beijo, feliz aniversário, meu querido, que ele acompanha o Além do Crime sempre. Obrigada. Gente, até mais, tchau, obrigada, meus convidados. Nada. Até a próxima, tchau, fui. Foi legal. Foi show, né, amigo? Tu gostou, né? Tu gostou, meu diretor? Meu diretor.